Dando continuidade, então, nós vamos começar a trabalhar com as posições relativas de uma reta e de uma circunferência. Basicamente, nós temos três posições relativas, que são a reta tangente, a reta secante e a reta externa. Para a gente determinar a posição entre uma reta e uma circunferência, nós precisamos inicialmente conhecer a distância entre um ponto e uma reta. Por quê? Porque para a condição da reta ser tangente, secante ou externa, nós temos que calcular a distância entre o centro, que é um ponto, e essa reta que nós vamos considerar. Se a distância entre o centro e a reta for igual ao raio, nós teremos uma reta tangente. Se a distância entre o centro e a reta considerada for menor que o raio, nós vamos ter uma reta secante, que corta a circunferência em dois pontos. E se a distância entre o centro e a reta considerada for maior do que o raio, nós teremos uma reta externa e essa reta não vai cortar a circunferência em nenhum ponto, certo? Porém, como que eu faço para determinar a distância entre um ponto e uma reta? Nós temos uma fórmula específica para calcular essa distância, que é dada pelo módulo da equação da reta, substituindo x e y pelas coordenadas do centro, né, da circunferência, dividido pela raiz quadrada dos coeficientes a e b da equação geral dessa reta. Para a gente, então, entender um pouquinho como que nós vamos fazer para calcular a distância entre um ponto e uma reta, eu coloquei aqui, determinar a distância entre o ponto P, 4 e 5, no caso, 4 seria a sua coordenada de x e 5 seria a sua coordenada de y, e a reta R, que tem a equação menos 3x mais 4y mais 2 igual a 0. Bom, vamos considerar então que eu quero calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Então, pela fórmulazinha que foi apresentada, distância é igual ao módulo da equação. Tem a equação 3x mais 4y mais o 2, dividido pela raiz quadrada dos coeficientes a e b da equação ao quadrado. Quem é o coeficiente a? Menos 3 ao quadrado, mais quem é o coeficiente b? 4, também elevado ao quadrado. Nesse x aqui e nesse y aqui, eu vou substituir pelos valores de x e y do ponto. Então, a distância é igual módulo de menos 3 vezes o valor do x, que é 4, mais o 4 vezes o valor do y, que é 5, certo? Mais o 2, em módulo, porque eu estou trabalhando com distância, e distância não pode ser negativa, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais o 4 ao quadrado, que é 16. Certo? A distância é igual ao módulo de quem? Menos 3 vezes 4, menos 12. Mais 4 vezes 5, 20. Mais o 2, em módulo, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, 25, certo? Continuando aqui, nós vamos ter menos 12 mais 20, 8. 8 mais 2, a distância é o módulo de 10, dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5, certo? Módulo de 10 dividido por 5, nós vamos ter nesse caso aqui, então, uma distância de 2 unidades, ok? Quando não for possível fazer essa divisão aqui, mantenha o resultado na forma de fração. Então, aqui foi um exemplo para a gente entender como faz o cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Esse cálculo ele vai ser utilizado para a gente poder determinar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Beleza? Então, aqui eu tenho dois exemplos agora. Seja a circunferência de equação,
x menos 1 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual a 8, certo? E a reta de equação, x mais y igual a 6. Determine a posição relativa entre essa reta e essa circunferência. Primeira coisa, vamos achar as coordenadas do centro da circunferência. O centro da circunferência está em 1 para x e 1 para y. Qual é a medida do raio da circunferência? A raiz quadrada do 8. Como ela não é uma raiz exata, eu vou manter ela desse tipo aqui, certo? Então, eu vou calcular a distância entre o centro, tá? E essa reta aqui, considerando que a equação geral dela vai ser x mais y, trazendo 6 para o primeiro lado, menos 6 igual a 0, certo? Se a distância for maior que a raiz de 8, a reta é externa. Se for igual à raiz de 8, a reta é tangente. Se for menor que a raiz de 8, a reta é secante. Então, vamos lá. Calculando a distância, módulo da equação. Quem é a equação? X mais o y menos o 6, dividido pela raiz quadrada. Quem é o coeficiente A aqui? 1 ao quadrado, mais o outro coeficiente aqui, 1 ao quadrado. Quem são os valores de x e y que eu vou substituir? São o 1. Então, nós vamos ter módulo de 1, que é o valor do x, mais 1, que é o valor do y, menos 6, sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, e 1 ao quadrado também é 1. Então, aqui, 1 mais 1, 2. 2 menos 6, módulo de menos 4 sobre a raiz de 2. Quando eu tenho um número em módulo, certo? Ele pode ser representado sem o sinal. Então, eu tenho 4 sobre a raiz de 2. Porém, observe que o 2 é um radical no denominador. Então, eu vou racionalizar isso aqui, multiplicando numerador e denominador pela raiz que aparece ali. Então, a raiz de 2 sobre a raiz de 2. 4 vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada do 4. Quanto é a raiz quadrada do 4? 2. Então, eu tenho 4 na raiz de 2 dividido por 2. Dividindo esse número aqui de fora, certo? Nós vamos ter, então, 4 dividido por 2, 2 na raiz de 2. Essa é a distância. Agora, observem que o raio é a raiz de 8, certo? E a distância é 2 raiz de 2. Se eu pegar o 8 e simplificar ele como raiz, 8 dividido por 2, dá 4 dividido por 2, dá 2 dividido por 2 e dá 1, certo? Aqui eu vou ter, então, 2 ao quadrado vezes 2, aonde a raiz de 8 também pode ser escrita como 2 na raiz de 2, certo? O que aconteceu? A distância, que é a raiz de 8, que também pode ser escrita como 2 raiz de 2, se eu simplificar essa raiz, ela é igual ao raio. Então, se a distância é igual ao raio, vamos botar aqui, distância entre a reta e o centro é igual ao raio. Se a distância é igual ao raio, nós temos, então, que essa reta é uma reta tangente. Aqui embaixo, nós colocamos o seguinte exemplo. Seja a circunferência da equação x menos 1 ao quadrado e y menos 1 ao quadrado igual a 9. E a reta x mais y igual a 6. Determine a posição relativa entre a reta e a circunferência. Então, vamos botar aqui. Nós temos a mesma circunferência de antes, né? Com o mesmo centro,
né? Onde o x do centro é 1 e o y do centro é 1. O raio é igual a quem? A raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3 unidades, certo? Então, se a raiz quadrada de 9 é 3 unidades e a equação da reta que eu vou considerar é x mais y menos o 6 igual a 0, porque eu trago esse 6 negativo para o primeiro lado, para eu poder classificar a posição entre essa reta e essa circunferência, eu vou calcular a distância. Então, distância do centro é igual à equação da reta, x mais o y menos o 6, dividido pela raiz quadrada dos coeficientes a e b, que é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, certo? Esse valor de x aqui eu substituo pelo x do centro, que é 1. Mais esse valor do y aqui eu substituo pelo y do centro, que é 1. Menos 6, em módulo, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1. Certo? 1 mais 1, 2. 2 menos 6 vai dar menos 4. Então, em módulo sobre a raiz de 2. Ou seja, a nossa distância ela é igual a 4 dividido pela raiz de 2. Racionalizando esse denominador, porque eu não posso ter raiz ali, eu vou multiplicar o 4 pela raiz de 2 e vou multiplicar a raiz de 2 também pela raiz de 2, aonde eu vou ter 4 vezes a raiz de 2, 4 raiz de 2. 2 vezes a raiz de 2, raiz quadrada do 4, que é igual a 4 na raiz de 2 dividido por 2. Dividindo os fatores externos, 4 dividido por 2, eu tenho, então, 2 na raiz de 2. Aproximando esse valor aqui, nós vamos ter, então, 2 vezes a raiz de 2, ele vai dar aproximadamente 2,8. O raio é 3, a distância é 2,8. Como a distância é menor que o raio, sempre que eu tenho uma distância menor que o raio, a reta vai ser uma reta secante. Porque a circunferência vai cortar a equação, a reta vai cortar a circunferência em 2 pontos. Quando eu tiver a equação geral da circunferência e a equação da reta, certo? Eu vou comparar e determinar a posição utilizando a relação entre o sistema de equações formado por essas duas equações, formado pela equação geral da reta e pela equação da circunferência, certo? E aí nós vamos chegar normalmente numa equação do segundo grau. E aí, a condição do delta é que vai determinar a posição da reta em relação à circunferência. Se o delta for maior que 0, a reta é secante. Se o delta for igual a 0, a reta é tangente. Se o delta for menor que 0, a reta é externa. Para a gente entender um pouquinho melhor essa condição, que é quando eu tenho a equação geral da circunferência, eu vou ver um exemplo agora no próximo, na próxima tela. Então, nós temos aqui, a equação da reta é dada por x mais 3y menos 1 igual a 0. E a equação geral da circunferência é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0. Qual é a posição entre a reta L e a circunferência lambda? Então, primeira coisa, eu vou montar um sistema de equações relacionando as duas equações. Primeiro, a equação da reta, que eu tenho x mais 3y menos 1 igual a 0.
E depois a equação da circunferência, que eu tenho x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o 6x menos o 8y, isso tudo também igual a 0. Aqui eu vou chamar a equação da reta de número 1 e a equação da circunferência de número 2. Vou pegar a equação número 1. E nessa equação número 1, eu vou isolar a variável x, porque ela não tem coeficiente numérico. Então, nós vamos ter x mais o 3y menos o 1 igual a 0. Deixando o x isolado, sozinho, o 3y que é positivo, ele passa para cá negativo, certo? E o 1 que é negativo, ele passa para cá positivo. Feito isso, eu vou pegar a equação 2, que é a equação geral da circunferência, que é dada por x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o 6x menos o 8y, e isso tudo igual a 0. E vou substituir esse x aqui pelo menos 3y mais 1 e esse x aqui pelo menos 3y mais 1. Ficando, então, entre parênteses, menos 3y mais 1 elevado ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o 6, que multiplica o x, então eu vou substituir o x pelo valor dele, que é menos 3y mais 1, menos o 8y, tudo isso igual a 0, certo? O que seria o 3y mais 1? 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes menos 3, menos 6y. 6y vezes 1, menos 6y. 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo. Aí copia, eu já resolvi então o 3y negativo ao quadrado. Copia o mais y ao quadrado, e aqui nós vamos multiplicar. 6 vezes menos 3, menos 18y. 6 vezes 1, mais o 6, menos o 8y, né? Tudo isso é igual a 0. Formei essa equação. Vou organizar essa equação de acordo com os coeficientes e os expoentes dele. Então, 9y ao quadrado mais 1y ao quadrado, né? Menos 6y menos 18y e menos o 8y, certo? Mais o 1, mais o 6, tudo isso igual a 0. Vou reduzir os termos semelhantes. Então, 9y ao quadrado mais 1y ao quadrado vai dar 10y ao quadrado. Menos 6 com menos 18 dá menos 24. Menos 24 com menos 8 dá menos 32y. E 1 positivo com 6 positivo dá 7. Tudo isso igual a 0. Formei uma equação do segundo grau a partir desse sistema. Agora eu vou considerar para calcular o valor de delta e eu poder dizer se a reta é secante, tangente ou externo. Então, o delta, lá da equação do segundo grau, é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Nessa equação que eu tenho aqui, ó, quem é o coeficiente A? 10. Quem é o coeficiente B? Menos 32. Quem é o coeficiente C? 7.
Então, calculando o delta, nós teremos menos 32 elevado ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o A, que vale 10, vezes o C, que vale 7. 32 ao quadrado é igual a 1024. Menos 4 vezes 10, 40. 40 vezes 7, 280. Subtraindo 1024 menos 280, nós chegamos no delta, que é igual a 744. Qual é a condição desse delta? Ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Nós temos um delta que é positivo, então ele é maior que zero. Toda vez que o delta é maior que zero, significa que vai ter dois pontos de relação entre a reta e a circunferência. Se tem dois pontos de relação entre a reta e a circunferência, essa reta é uma reta secante. Ok?